Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui de em frente e hoje nós vamos ver como que a SAI e o processo de enfermagem pode cair na sua prova. Vamos ver aqui questões reais de provas anteriores para nós revisarmos este conteúdo. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui revisar a SAI e o processo de enfermagem, mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, a ver as questões sobre a SAI e o processo de enfermagem, eu quero lembrar você que nós já temos aqui no canal uma aula onde eu falo para vocês qual é a diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Se você está perdido neste assunto, você precisa assistir essa videoaula anterior, que é indispensável para você conseguir acompanhar aqui a resolução dessas questões. Se você não assistiu ainda, vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você assistir também essa videoaula anterior. E nós temos também aqui uma outra aula no canal, onde eu trago para você tudo sobre o processo de enfermagem. Quais são as etapas do processo de enfermagem, tanto de acordo com a resolução do Conselho Federal, que é a referência utilizada, e também de acordo com o Van da Horta. Se você não assistiu também essa aula sobre o processo de enfermagem, vou deixar para você também aqui o link em algum lugar da tela e vai aparecer para você também assistir essa videoaula anterior. Porque se você não assistir essas aulas anteriores, você não vai conseguir acompanhar este vídeo agora com a resolução das questões. Nós não vamos aqui fazer novamente a aula teórica, porque essas aulas já estão aqui no canal, tá? Então a gente vai ver aqui a parte prática mesmo, para você ver como que isso pode aparecer na sua prova. Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo, já vamos aqui sem nenhuma enrolação para a nossa primeira questão de hoje. A questão diz o seguinte: a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 358 de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, tá? E a implementação do processo de enfermagem. Sobre esse tema, é correto afirmar. Então, observe aqui que a banca já colocou a referência que ela está utilizando, que é justamente a resolução do CONFEM, número 358 de 2009, tá? A gente poderia ter aqui uma banca, utilizando o Van da Horta como referência, mas não é o caso aqui. Então, vamos ver aqui, com base nessa resolução que a gente já estudou no canal, as afirmativas, beleza? Letra A. O planejamento de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Então, olha só, Nessa afirmativa aqui, a gente tem a definição de uma das etapas do processo de enfermagem, que é justamente a etapa de planejamento de enfermagem. Essa etapa aqui é a terceira, tá? Do processo de enfermagem que a gente viu lá na aula aqui, de acordo com essa resolução do CONFEM, é definido aí em 5 etapas. E nessa etapa de planejamento de enfermagem, realmente a gente faz a determinação dos resultados que a gente espera alcançar para aquele paciente, E a gente define aqui também quais são as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas ali para aquele paciente de acordo com o diagnóstico de enfermagem que foi previamente estabelecido. Então, nessa etapa aqui de planejamento de enfermagem, a gente está fazendo a prescrição dos cuidados de enfermagem, tá? Essa é uma etapa, inclusive, privativa do enfermeiro, porque é só o enfermeiro que pode fazer essa prescrição da assistência de enfermagem. Então, está corretíssima aqui essa afirmativa, provavelmente este é o nosso gabarito, porque a banca pede a correta. Então, vamos ver as demais para a gente ver onde está o erro e aproveitar para revisar aqui o conteúdo. Letra B. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, sendo obrigatório apenas nos ambientes públicos em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Bom, pessoal, aqui o que a gente tem de incorreto, é que nós vimos lá, com base nessa resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que o processo de enfermagem ele deve ser realizado aqui de modo deliberado e sistemático,
mas ele vai ser realizado em todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados, em que a gente tem ali ocorrendo cuidado profissional de enfermagem. Então não é só ali, não é apenas nos ambientes públicos, tá? A gente também vai ter a aplicação do processo de enfermagem nos ambientes privados, onde a gente tem o cuidado de enfermagem sendo realizado. Letra C. Processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem são considerados sinônimos, pois ambos organizam o trabalho do enfermeiro. Aqui também está incorreto, tá? Porque nós já vimos aqui naquele vídeo que eu falei para vocês a diferença entre o processo de enfermagem e a SAI. Eles não são aqui sinônimos, tá? Porque quem vai organizar aqui o trabalho do enfermeiro é a SAI e o processo de enfermagem vai estar relacionado às etapas de realização do cuidado de enfermagem, tá? Então, o processo de enfermagem, ele deve estar baseado num suporte teórico que vai orientar aqui a coleta de dados, a definição do diagnóstico de enfermagem, planejamento das ações ou das intervenções de enfermagem, né? E vai fornecer a base, né, para a gente fazer a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Já a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, ela organiza o trabalho profissional em relação ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem, tá? Então, incorreta aqui também. Letra D. O diagnóstico de enfermagem é definido como um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento. Isso aqui está incorreto, né? Porque o diagnóstico de enfermagem é aquele momento em que a gente, na verdade, pega os dados que foram coletados, né, do paciente, faz o agrupamento desses dados para a gente realmente fazer uma interpretação, tendo ali a tomada de decisão sobre os conceitos, né, diagnósticos de enfermagem que representam com mais exatidão a forma como aquele paciente está lidando ali com aquele problema de saúde que ele está enfrentando. E esses dados são a base, né, para a gente selecionar aqui as ações ou intervenções que serão realizadas para a gente conseguir alcançar os objetivos, tá? Então, isso aqui não é a definição aqui do diagnóstico de enfermagem. E letra E, a avaliação de enfermagem é o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida. Isso aqui, na verdade, é a definição do diagnóstico, tá? Não é a definição de avaliação de enfermagem, porque na avaliação de enfermagem, a gente vai fazer aqui a avaliação, né, a verificação das mudanças do paciente frente ali às ações de enfermagem que foram realizadas. E é um momento em que a gente vai avaliar também se há necessidade de mudanças ali em alguma etapa do processo de enfermagem, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. A sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem. A etapa em que ocorrem interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão e que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados, denomina-se. Bom, gente, aqui nós temos a definição do diagnóstico de enfermagem, tá? Diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa, né, do processo de enfermagem, tá? Nessa etapa de diagnóstico, a gente vai pegar os dados que foram coletados na primeira etapa, que é a etapa do histórico, né, de enfermagem, e nós vamos aqui pegar esses dados, fazer a interpretação e o agrupamento deles, e depois disso o profissional enfermeiro ali vai fazer a tomada de decisão em relação a quais ações, né, ou intervenções podem ser realizadas depois ali na próxima etapa. Então aqui nós temos o diagnóstico de enfermagem, portanto o gabarito aqui é a letra E, beleza? Próxima questão. Considerando o processo de enfermagem, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, é entendido como um instrumento da assistência e do gerenciamento de enfermagem. Perfeito! O processo de enfermagem aqui, que é justamente o foco dessa questão, ele é um instrumento metodológico, né, que vai orientar aqui o cuidado profissional de enfermagem e também a documentação da prática aqui profissional, tá? Então é um instrumento utilizado aqui na assistência e no gerenciamento da enfermagem, sem dúvidas. É uma atividade deliberada, lógica e racional, por meio da qual a prática de enfermagem é desempenhada sistematicamente. Perfeito, né? No processo de enfermagem, a gente tem a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas que busca aqui a assistência ao paciente, ao ser humano, tá? No Brasil, o processo de enfermagem deve ser implementado nas instituições de saúde públicas e privadas. Perfeito! Nós vamos ver lá no primeiro artigo, tá?
da resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 358 aqui de 2009, que o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, né, sejam eles públicos ou privados, onde a gente tem ali ocorrendo cuidado profissional de enfermagem. E próxima afirmativa, deve ser organizado em 5 etapas interrelacionadas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Também aqui perfeito, né? Nós vemos lá no segundo artigo dessa mesma resolução do Conselho Federal, tá? Que o processo de enfermagem ele se organiza em 5 etapas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são justamente essas etapas de coleta de dados, né? Ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Então, todas as afirmativas aqui estão corretíssimas, portanto, gabarito aqui, letra D, beleza? Próxima questão. A Resolução 358 de 2009 do Conselho de Enfermagem dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Assinale a alternativa correta. Então, novamente, aqui a gente tem a referência que a banca está utilizando, que é a resolução do Conselho Federal, tá? Então, letra A. Diagnóstico de enfermagem caracteriza um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Na verdade, gente, esse processo aqui, né, onde a gente tem a obtenção de informações sobre o paciente, sobre sua família e coletividade humana, não é o diagnóstico de enfermagem, tá? Isso aqui é a primeira etapa lá do processo de enfermagem, que é o histórico de enfermagem, ou também pode ser chamado aqui de coleta de dados. Não tem nada a ver aqui essa definição. O diagnóstico é quando a gente pega essas informações que foram coletadas aqui, faz o agrupamento, faz a interpretação dos dados para definir ali qual será o diagnóstico de enfermagem daquele paciente para subsidiar ali as ações que serão desenvolvidas assistenciais, né, para aquele paciente, tá? Letra B. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem não participam da execução do processo de enfermagem. Pelo contrário, tá, gente? A gente viu lá na nossa aula, né, que de acordo com a Lei 7.498 de 86 e o Decreto 94.406, né, de 87, que regulamenta a profissão, fala que o técnico e o auxiliar de enfermagem participam, sim, da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, né, do ponto de vista técnico, e essa participação vai acontecer sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Letra C. O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Aqui está perfeitíssimo, né, gente? Porque é justamente o que a gente tem de definição do processo de enfermagem. Aqui, inclusive, a gente tem todas as bases, né? Porque a gente vai ter aqui a coleta de dados, que é a primeira etapa, depois a gente vai ter o estabelecimento do diagnóstico de enfermagem, vamos fazer o planejamento das ações, depois as intervenções e depois a gente vai avaliar todo o processo. Então, corretíssima aqui essa afirmativa, com certeza esse aqui é o nosso gabarito, tá? Letra D. As etapas do processo de enfermagem são diagnóstico de enfermagem, implementação e intervenção, não, tá, gente? Tá faltando, né, etapas aqui. Tá faltando a etapa do histórico de enfermagem, que é a primeira, depois vem o diagnóstico de enfermagem, depois vem o planejamento da enfermagem, depois que vem a implementação. A gente não tem aqui essa etapa de intervenção e a gente tem depois a última etapa, que é da avaliação de enfermagem. Então, errada aqui essa afirmativa. E letra E, a execução do processo de enfermagem pode ser realizada sem registros, desde que o paciente seja informado. De jeito nenhum, tá? A gente viu lá na resolução que a execução do processo de enfermagem, ela deve ser registrada formalmente no prontuário do paciente. Então, gabarito aqui, letra C. Próxima questão. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, o momento no qual são determinados os resultados que se espera alcançar e as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença corresponde a qual
qual etapa? Então, olha só essa definição. Aqui a banca está cobrando, né, sobre as etapas do processo de enfermagem. E ela quer saber qual a etapa que está descrita aqui no enunciado. A gente vê aqui que está falando de uma etapa em que são determinados os resultados, né, que a gente espera alcançar para aquele paciente. E nessa etapa, a gente também define aqui as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas ali com aquele paciente. Essa etapa aqui, gente, é a etapa de planejamento de enfermagem, né, que é o momento em que a gente tem realmente a prescrição dos cuidados de enfermagem sendo ali realizada. Então, gabarito aqui, letra D, beleza? Próxima questão. A resolução número 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outras providências. Assinar a alternativa correta das etapas do processo de enfermagem. Então, a gente tem uma questão bem específica aqui cobrando as etapas do processo de enfermagem. Então, vamos ver aqui as afirmativas. Letra A. Planejamento de enfermagem, coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, implementação, avaliação de enfermagem. Então, olha só, né? Aqui a banca coloca para você, nas afirmativas, as etapas do processo de enfermagem, mas ela quer que você selecione a alternativa que corresponde à sequência correta dessas etapas, beleza? A gente viu que a primeira etapa, né, do processo de enfermagem, na verdade, não é o planejamento. A primeira etapa aqui seria a coleta de dados, né, ou que a gente chama também de histórico de enfermagem, tá? Que no caso aqui dessa afirmativa foi colocado aqui como segundo passo, tá? Mas na verdade seria aqui o primeiro passo, beleza? O segundo passo a gente viu que seria aqui o diagnóstico de enfermagem, tá? Diagnóstico de enfermagem, beleza? É a segunda etapa do processo de enfermagem. Então também tá errado aqui porque na sequência colocou a primeira etapa. A terceira etapa, nós vimos lá, gente, que corresponde aqui ao planejamento, né? Ao planejamento da assistência de enfermagem. E aqui a banca colocou diagnóstico de enfermagem, que não tem nada a ver aqui, beleza? Implementação, tá? Essa implementação, por algumas bancas, também nós temos esse termo sendo utilizado como se fosse planejamento, mas está incorreto. Aqui a gente até poderia, né, considerar, mas as outras afirmativas estão incorretas, tá? E a avaliação de enfermagem, sim, seria a última etapa, mas a gente já elimina essa questão, tá? Então vamos ver aqui as demais. Letra B, coleta de dados ou histórico de enfermagem, sim, essa é a primeira fase, né, do processo de enfermagem. A avaliação de enfermagem não, porque a avaliação de enfermagem é a última etapa do processo, tá? Então, a gente já também exclui aqui a afirmativa B. Letra C, coleta de dados ou histórico de enfermagem, perfeito, essa é a primeira etapa aqui, né, do processo de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem, também perfeito, aqui é a segunda etapa do processo de enfermagem. Planejamento de enfermagem, perfeito, aqui seria a terceira etapa, né, do processo de enfermagem. Implementação também nós podemos ter aqui, né, como sendo a quarta etapa do processo de enfermagem, e a avaliação de enfermagem, sim, seria a quinta etapa aqui, né, do processo de enfermagem, tá? Então, com certeza, esse aqui é o nosso gabarito, beleza? Letra D, coleta de dados ou histórico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem, até aqui tudo bem. Implementação não, a implementação é a quarta etapa, tá, do processo de enfermagem, não a terceira, então também a gente já elimina essa afirmativa, então gabarito aqui, letra C. Próxima questão. Na década de 1970, Wanda de Aguiar Horta procurou uma forma de explicar a natureza da enfermagem, definindo seu campo de ação específico e respectiva metodologia. Sendo assim, caracterizou o ou a, né, como a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas visando a assistência ao ser humano. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Então, olha só, aqui a gente já tem uma outra referência sendo utilizada por essa banca, que é a Wanda Horta, tá? Não tem nada a ver aqui com aquela resolução do Conselho Federal que a gente viu até agora. Isso aqui, gente, é a definição do processo de enfermagem, né, segundo a Wanda Horta, tá? O processo de enfermagem, segundo ela, é uma dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas buscando a assistência ao ser humano, tá? Então, isso aqui é a definição, ó, do processo de enfermagem que a gente já viu na nossa aula sobre este tema aqui no canal. Próxima e última questão. Wanda Horta desenvolveu sua metodologia assistencial considerando o processo de enfermagem como ferramenta para o alcance da adequação da assistência de enfermagem ao paciente. De acordo com Horta, o processo de enfermagem possui 6 fases:
qual descrição de fase do processo de enfermagem adequa à sua definição? Então, olha só, aqui a gente já tem uma questão também que utiliza como referência Wanda Horta, né? Que segundo ela, as etapas do processo de enfermagem aqui seriam 6 e não 5, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. Então, a referência aqui dessa questão é outra, não é a resolução do COFEN. Então, a gente vai precisar saber aqui quais são essas 6 etapas, né? Segundo Wanda Horta, e eu falo isso para você na nossa aula sobre este tema, né? Que eu já falei para vocês que tem aqui no canal, que é uma aula que eu falo só sobre o processo de enfermagem, tá? Então, vamos ver aqui as afirmativas. Letra A. Evolução de enfermagem. Determina-se uma assistência envolvendo todos os problemas identificados pelo enfermeiro. Na verdade, isso aqui não corresponde à definição de evolução de enfermagem segundo Wanda Horta, tá? De acordo com Wanda Horta, na evolução de enfermagem, a gente vai ter aqui o relato diário, tá, das mudanças sucessivas do paciente que ocorrem, né, enquanto ele está ali sob os cuidados dos profissionais de enfermagem. Então, nada a ver aqui essa definição, beleza? Letra B. Prescrição de enfermagem. Realizam-se relatos diários, identificando mudanças ocorridas e avaliando a resposta do indivíduo à assistência implementada. Na verdade, isso aqui é a definição justamente da evolução de enfermagem, então está trocado aqui. Letra C. Histórico de enfermagem. Após os problemas de enfermagem identificados, determina-se as necessidades do indivíduo de acordo com o grau de dependência do atendimento, né, em sua complexidade. Na verdade, aqui a gente tem a definição incorreta, né, para o histórico de enfermagem. Isso aqui seria o diagnóstico, porque no histórico de enfermagem, né, segundo Wanda Horta, a gente faz o roteiro sistematizado para o levantamento de dados, né, que são significativos ali sobre o paciente, que torna possível identificar os problemas desse paciente, tá? Letra D. Prognóstico de enfermagem. Análise da evolução do quadro clínico do indivíduo com uma previsão acerca da capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas momentaneamente alteradas ou afetadas. Perfeito, tá? Isso aqui é justamente a definição que a gente tem do prognóstico de enfermagem, né, que segundo Wanda Horta aqui seria, né, uma das etapas do processo de enfermagem. Nessa etapa, a gente faz aqui, com base em tudo que já foi realizado, uma análise, né, de como esse paciente evoluiu aqui clinicamente e como que ele pode ali responder às suas necessidades básicas que foram alteradas ali através das intervenções. E letra E, diagnóstico de enfermagem, levantamento de dados considerados pelo enfermeiro como significativos, não. Aqui não é a definição de diagnóstico de enfermagem, né? O diagnóstico de enfermagem é quando a gente identifica aqui as necessidades do paciente com base nos dados coletados, né, e determinando aqui o grau de dependência desse atendimento em relação à natureza e extensão. Portanto, o gabarito aqui é a letra D, beleza? Então, com base nessas questões, deu para você ver como que a SAI e o processo de enfermagem pode estar aí na sua prova. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.